O quanto você conhece ou domina a inteligência artificial? Nesta edição, vamos falar de um curso inovador aqui na FMP, Inteligência Artificial para a Produção de Textos Jurídicos, Inovação, Eficiência e Ética. Estou aqui com 3 promotores de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, denominado de grupo Os Inquietos, que está aprofundando esse tema e buscando, esclarecer junto à FMP em um curso como dominar, como trabalhar com a inteligência artificial, que é um caminho sem volta. Já está entre nós em vários segmentos há alguns anos e tem crescido entre todas as categorias profissionais, inclusive o direito. Então nós estamos recebendo aqui o Dr. Roberto Alvim, que coordenou o Cyber GAECO entre 2021 e 2023. Me corrija, doutor. Bem-vindo. Obrigado. Com a doutora Júlia Schutt, que é doutora em Compliance, também esteve no GAECO, mas o segmento de lavagem de dinheiro. Bem-vinda, doutora. Obrigada. E o doutor Márcio Cunha, analista de sistemas, especialista em direito digital, que integra também um núcleo de prevenção de violência extrema. Nós já tratamos esse assunto aqui no FMPcast, que evitou quase 300 ataques em 1 ano e meio. Muito bem, o curso tem 20 horas de extensão gravado. Doutor, por favor, comece a sua explanação. Seu papel nos inquietos e no curso. Maravilha, muito bom dia a todos. Muito obrigado por nos chamar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa matéria, a inteligência artificial, que é uma ferramenta que eu admiro e sou encantado por ela desde o momento que eu a conheci. Queria trazer aqui como eu cheguei à inteligência artificial. Ali no ano de 2022, eu estava cursando análise de sistemas, né? E aí a gente tinha os exercícios para fazer de fazer código mesmo de computador, né? E a gente fazia o código. E quem faz análise de sistemas sabe, né? A gente gasta ali 10, 15 minutos fazendo o código e depois mais 4 horas arrumando a besteira que você escreveu, porque sempre dá erro, você sempre tem que mudar alguma coisa. E aí a gente fazendo o código e eu rodava o código dava erro. E aí de repente no meu grupo da faculdade ali o pessoal falou, viu, vocês viram que lançou um tal de ChatGPT e cara, a gente consegue pegar o código de erro quando a gente roda. E aí a gente joga lá, ao invés de a gente ter que ficar pesquisando em 1 milhão de páginas na internet o que significa o código e como consertá-lo, você joga ali o código do erro e ele te explica qual que é o erro e inclusive te sugere como mudar o que você escreveu ali no seu algoritmo para ele funcionar. Aí opa, interessante isso aqui, né? Eu fui lá, peguei, fiz o teste, né? Fiz uma conta lá no ChatGPT, isso era final de 2022, e aí peguei o código do erro, coloquei ali, e aí ele, assim, o que eu levava 40 minutos, 1 hora para entender qual era o erro que eu estava cometendo, ele me explicou ali em 2, 3 minutos. Aí eu, interessante isso aqui, né? E aí eu comecei, eu fazia o código, dava erro, eu ia lá, perguntava o erro. E aí eu fui utilizando o ChatGPT dessa forma. E aí teve um dia que eu estava trabalhando nos processos, né? E aí era um caso de prescrição. E aí eu falei assim, olha, se ele consegue analisar um erro de código de computador e me explicar, será que ele consegue fazer isso com prescrição também? E aí eu fiz um teste. Aí eu peguei, coloquei lá a data do caso, coloquei o tipo penal e perguntei para ele, olha, considerando a data de hoje, isso aqui está prescrito? Ele me trouxe uma resposta que foi era basicamente o que eu colocava nas minhas manifestações de arquivamento, de pedido de prescrição. Aí eu, opa, peraí, eu acho que essa ferramenta aqui tem um grande potencial para o direito. E aí, a partir de então, comecei a estudar engenharia de prompt, comecei a estudar inteligência artificial e vi o potencial que ela tem para facilitar a nossa vida. Doutora Júlia, como a IA invade a sua vida? A minha história é um pouco distinta do Dr. Márcio Cunha. Eu tinha ido para a Espanha, fiz mestrado e doutorado em governança, em responsabilidade penal da pessoa jurídica e volto com toda uma base acadêmica, né, construída e solidificada, né, com renomados atores dessa seara na Espanha, e vou coordenar o GAECO Lavagem de Dinheiro.
tô lá desenvolvendo trabalho e tal, e a gente tava com uma operação muito robusta aqui na região metropolitana, e lá pelas tantas houve um vazamento de dados. Um vazamento de dados que impactou diretamente na efetividade da operação, porque, né, houve o desmantelamento, né, do sigilo que ali estava imposto, e aí a gente teve a perda completa do que a gente poderia buscar cautelarmente, como que a gente pretendia ali, especialmente na questão de indisponibilidade de bens da operação. À época, o meu querido amigo e também inquieto Roberto Alvim coordenava o CyberGaeco. E aí eu fui pedir, entre aspas, socorro para ele. Ele disse, o que eu posso fazer? Ele disse, olha, começa por aprender um pouco de cibersegurança. E aí foi como eu busquei, né? Eu fiz aqui na própria FMP, eu fiz a pós-graduação em cibersegurança, inteligência artificial e proteção de dados. E aí, especificamente na seara da inteligência artificial, aliada com a proteção de dados, que não nada mais é do que um vértice da governança, que foi o meu doutorado, acabei me aprofundando e identificando, né, que cada vez mais, em qualquer área, atualmente eu sou assessora na presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e atualmente não estou diretamente vinculada à atividade fim do Ministério Público, mas estou trabalhando na área de gestão e de pesquisa. Então, ali também, né, todas essas matérias e todos esses ensinamentos e letramento digital que a gente visa disseminar a partir desse curso que a FMP nos deu a oportunidade de lecionar, ela é altamente, qualquer dessas atividades, ela é altamente impactada por essa ferramenta se bem utilizada. Então, eu parti de uma dor, né, eu, entre aspas, perdi uma investigação que tinha nos demandado muito tempo, né, de investimento, de material do Ministério Público, de trabalho, de esforço, e se perdeu por daqui a pouco a gente não atentar exatamente para essa outra área do conhecimento, que hoje é o nosso meio de trabalho. Né? Todo o processo hoje ele está dentro, né, de um sistema muito maior que é de tecnologia. Então não temos como hoje a gente ficar vinculados exclusivamente na seara jurídica sem olhar para esse meio, por essa metodologia que hoje é o nosso métier. Então foi por aí que eu cheguei nesse novo estágio. Estou me coçando, doutora, para perguntar quem vazou os dados e como vazou. Essa informação, de repente, ainda é sigilosa. Né? Doutor Roberto Alvim. Bom, eu passei a mergulhar no assunto quando eu fui para Portugal. Eu fui fazer mestrado em Direito e Segurança e fazer o MBA online na FIAP, que foi onde o Márcio fez a faculdade. E eu fiz um MBA em Cibersegurança e Ethical Hacking. E começou a me chamar a atenção, porque a gente começou a pesquisar, porque naquele momento já havia muitas pessoas, muitos hackers e crackers que já utilizavam esse tipo de ferramenta para criar, enfim, todo tipo de elemento malicioso para enganar as pessoas, seja por engenharia social, seja para conseguir romper algum sistema. Então eu comecei a pesquisar mais e lá em Portugal, eles, como era em Direito e Segurança, a gente tinha também um aspecto de investigação militar. E há, no direito internacional, embora aqui a gente não trate muito no Brasil, há inclusive várias convenções internacionais sobre isso. Agora que a gente está vendo nas guerras, tanto na questão de Israel como na Ucrânia, a gente vê os drones, que são as armas com inteligência artificial, que é Lethal Autonomous Weapon, que é o nome. Então aquilo ali também me chamou a atenção, eu até escrevi papers sobre isso, então eu fiquei pensando, nossa, essa ferramenta tem um potencial enorme, né? Eu me lembro, eu era adolescente, era criança e adolescente quando o Deep Blue venceu o Kasparov no jogo de xadrez, né? Depois veio o Go, que é um jogo asiático, então aquilo mostrou o aumento da capacidade computacional. Então esse assunto, na parte teórica, sempre me chamou muita atenção, estudei profundamente sobre isso, né? Então, até o meu objeto de pesquisa é a questão do uso da IA para ataque cibernético, que é algo que a gente vai ter cada vez mais problema, a gente fica falando até de problemas que vão decorrer, problemas jurídicos das fake news e de conseguir manipular imagens com IA,
mas hoje em dia a gente já consegue, vários lugares a gente consegue replicar a voz e tudo mais, então a gente já tem uma enorme migração da criminalidade para cibercriminalidade, vai aumentar cada vez mais, porque vai ficar cada vez mais fácil e barato replicar a voz e a imagem. Então, se golpes hoje com uma engenharia social bem tosca, na verdade, já muitas pessoas caem, porque, enfim, não tem muita familiaridade com a tecnologia, em pouco tempo vai ser muito pior. Então, é um problema que a gente vai cada vez mais enfrentar. Conhecer a IA, e é aqui que o nosso curso também faz lá no início, é algo que passou de ser um objeto de estudo, assim, algo complementar, e passou a ser fundamental para a gente trabalhar na área jurídica. Sim. Muito bem, vamos falar sobre o curso, então. Vocês três já, nesse mesmo formato podcast, vão, né, para quem cursar, e os dados vão estar ao fim desse vídeo aqui para você acessar no site fmp.edu.br. Queria que vocês explicassem como vai ser esse curso. Ele é bem dinâmico, né? São 20 horas, é isso? Exatamente. A gente procurou desenvolver o curso de uma maneira que as pessoas que não têm nenhuma familiaridade, nenhum contato com a IA consigam, desde o início, o beabá, para começar a entender como é que funciona a história, o funcionamento das ferramentas que a gente tem disponível no mercado para poder utilizar, a questão da segurança dos dados, segurança da informação, a questão das técnicas de como conversar com a IA, porque o que eu percebo muitas vezes quando eu converso com as pessoas que dizem, essa IA não funciona. As pessoas têm o costume de usar a IA como se fosse um Google. Então faz uma pergunta ou faz uma pesquisa rasa, sem utilização de técnicas que a gente chama técnicas de engenharia de prompt, que é a forma de como conversar com a IA, né? O prompt é a pergunta que você faz para a IA. O que é uma orientação para ela. Exatamente. As pessoas não sabem esse tipo de conceito básico para conseguir extrair toda a potencialidade da ferramenta. E a ideia do curso é exatamente essa. Então é mostrar da onde surgiu a IA, aonde ela tem sido aplicada, qual foi a evolução dela, até as técnicas mais avançadas, especialmente voltadas para o mundo jurídico, de como conversar com a IA e extrair dela o melhor resultado. O nome do curso é Inteligência Artificial para a Produção de Textos Jurídicos, né? Ele é aberto para operadores do direito em geral, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente frisar que ele, de fato, ele busca uma evolução durante o curso. A gente ensina, inclusive, aí mais nessa área, especificamente o Márcio, ele ensina, inclusive, como fazer login em algumas ferramentas disponíveis para o uso da IA, né? O ChatGPT, que daqui a pouco é o que a gente mais utilizou, a gente ensina ali a fazer uma conta, e aí daqui a pouco eu vou traçar do meu ponto de vista em que eu mais acabei me preocupando ao longo desse estudo, é como a gente manter a governança, né? Especialmente quando a gente está tratando de operadores de direito que lidam diariamente com dados sensíveis, como a gente pode também identificar métodos ali com as ferramentas disponíveis hoje de mitigar, né, eventuais riscos de disseminação de dados que a gente, né, acaba trabalhando com, né? Então, a gente visa exatamente fazer uma espécie de letramento até como o Márcio mencionou, e aí muito mais a cargo aqui do Dr. Roberto, né, dando uma história, claro, sem se aprofundar muito, porque é um curso que visa mais a prática, mas se faz, né, um apanhado de como começou, até onde se chegou, e como se usar a começar de quem nunca teve contato com a ferramenta, até mesmo técnicas já mais avançadas para aprimorar o manejo da ferramenta para o nosso trabalho. A gente teve essa preocupação porque as pessoas têm se arriscado a sair usando elas, meio que não entendem se é algo parecido com Google, se é algo como pesquisar na internet. Na verdade, é uma ferramenta diferente, né? Então, fazendo uma analogia, é como se fosse um martelo. Primeiro tem que explicar para que serve o martelo, como é que funciona o martelo, qual é o peso do martelo, para depois sair dando martelado. Então, a gente teve essa preocupação inicial. O nosso objetivo, assim, se for resumir, é que o indivíduo, ao final de fazer o curso, o aluno, ele vai
né, ele vai ter a competência de ter autonomia e tranquilidade para manejar de forma segura e até avançada a ferramenta, né? Então, o que a gente sempre fala, inclusive fala durante o curso? Independentemente se você é um profissional liberal ou tu vai trabalhar numa área institucional, seja Ministério Público, magistratura, defensoria, advocacia pública, que vão eventualmente ter alguns sistemas que vão ter uma inteligência artificial, é importante entender os fundamentos. Entendendo os fundamentos, a gente vai conseguir manejar qualquer ferramenta, seja um chat GPT, um Gemini, como propriamente ferramentas institucionais. Então, essa preocupação é bem grande, especialmente no início que a gente faz. Sim. As pessoas têm medo, né? Que vai haver um desemprego em massa e tal. Mas eu vejo a inteligência artificial e vou fazer o curso, de verdade, né? Porque eu já uso bastante uns textos. E eu vejo a inteligência artificial, que não é só o chat GPT, são várias ferramentas que estão nesse escopo, como um auxiliar, como um assistente. Eu não vejo como concorrência. Eu tenho uma expressão que eu escutei em um podcast que eu ouvi, que eu passo a adotar ela sempre. Eu digo que não é uma inteligência artificial, é uma inteligência expandida. Porque é a nossa inteligência potencializada pela ferramenta. Porque, é claro, se você for uma pessoa que não está muito preocupada, preguiçosa e tudo mais, você vai usar de uma maneira incorreta a inteligência artificial, não vai revisar o texto que ela produz, não vai revisar se a fonte que ela está utilizando é uma fonte verdadeira ou não, isso aí a gente ensina no curso, e aí vão sair textos de má qualidade. Mas se você é uma pessoa que está preocupada, que realmente tem a intenção de usar a inteligência artificial de maneira a potencializar as suas características boas, você vai conseguir utilizá-la e expandir muito a sua eficiência, a sua efetividade. O pessoal costuma dizer, vai ter um desemprego em massa. Eu acho que num futuro não muito distante, as pessoas não vão perder o emprego para a inteligência artificial, mas as pessoas vão perder o emprego para quem sabe usar a inteligência artificial. Né? É aquela frase, né? A máquina ela nunca vai superar o homem, mas o homem que sabe se valer bem da máquina, ele é imbatível. Eu vejo uma preocupação, na verdade as pessoas tentam fazer paralelos, mas é difícil, mas a verdade é que lá no início, quando os estudiosos começaram a ideia da inteligência artificial, achou-se sim que ia substituir a mente humana, né? Buscou-se a singularidade, viu que a singularidade é algo muito difícil, que seria o raciocínio humano. E aí essas grandes, as big techs, acabaram adotando, porque, enfim, como qualquer área do conhecimento, tem linhas. E a partir do momento viram que era mais vantajoso, até mesmo economicamente, seguir o que se chama de human in the loop. Ou seja, a IA é isso mesmo que o Márcio falou, é uma inteligência expandida, ela é para acrescentar a nossa inteligência, não para nos substituir. Então, compreender isso já ajuda a perceber que até mesmo quando eu vou usar a ferramenta, eu não tenho que pensar que ela vai me substituir, mas sim que ela vai aprimorar a minha escrita, aprimorar a minha pesquisa, acelerar alguns processos, mas é para isso que a ferramenta é feita, e as próprias donas das empresas fazem o design do aplicativo para isso, não para nos substituir. Há muito tempo atrás, apesar de jovem, estou há 22 anos como jornalista, eu lembro quando o Google surgiu, a facilidade da pesquisa, eu entendi aquilo ali como uma memória artificial. Você não precisava ter todos os dados ali, qualquer dúvida estava aqui. Então dá para ficar 2, 3 horas no ar, assim, quando acabar o assunto, a gente vai provocando. E parece que é algo nessa linha também. Ela vem para te assessorar, tem que dominar, né, a ferramenta e não temer, quer dizer, tem que conhecê-lo. Conhecer o inimigo, né? Exatamente. Não, é o que a gente estava, aquele papo que a gente estava batendo aqui antes de começar. O processo eletrônico, a velocidade com que o processo eletrônico, o surgimento do processo eletrônico fez a tramitação processual acelerar de uma maneira exponencial, a gente precisa se valer de ferramentas de tecnologia para conseguir acompanhar essa velocidade da tramitação. Não dá para a gente continuar fazendo como a gente fazia artesanalmente há 10, 15, 20 anos, sentar e fazer aquela pesquisa detalhada em livros e tudo mais, porque hoje em dia é tudo muito rápido. Então, a gente se valer dessas ferramentas vai ser essencial. Doutora e doutor, o que mais a gente precisa falar do curso antes da nossa fala derradeira? Bom,
a gente trabalhou, e especialmente que o Márcio tem muito conhecimento e aprofundado no sentido é trabalhar prompts específicos. Como a gente disse, trabalhar de forma intuitiva não vai trazer nem um pouco o resultado que se espera. Então, a gente trouxe aqui, né, tem várias técnicas. Essas técnicas que são trazidas, para quem não sabe, vários estudiosos, vários papers são escritos, debates acadêmicos gigantescos, pessoas que testam isso aqui, tem estudos acadêmicos no mundo todo, sobre tipos de prompt e os que trazem melhores resultados. E são trazidos aqui os mais importantes para o aluno conseguir obter o que imagina. Então, o curso, em resumo, é isso. Começa lá do zero e chega até prompts bem avançados. Então, é isso que vai encontrar quem vai fazer o curso. Eu posso dizer assim, em resumo, em vez de não entrando assim especificamente em cada tipo de engenharia do prompt, mas enfim, é isso que a gente vai entregar no final. Doutora Júlia. Para muitos, né, que possivelmente vão ter interesse no curso, seria uma espécie de desmistificação, né? Porque muita gente tem receio. Eu trabalho com dados que não podem estar abertos para uma inteligência que a gente sabe que treina com dados, desde que a gente saiba usar. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, é a forma de se ministrar algo. Então, o que a gente buscou é, de fato, mostrar para aqueles que trabalham com o mesmo material que nós, né, como fazê-lo em segurança, né? Dar a devida eficiência à ferramenta, ou seja, não desvaler da sua melhor extração, mas também com toda a cautela possível. É essa a nossa ideia primordial com o curso. Muito bem. Doutor Márcio Cunha, muito obrigado. Boa sorte. Vem estudar com o doutor Márcio. Por que as pessoas têm que fazer o nosso curso, doutor? Eu acho que a forma como a gente trouxe o curso vai trazer para o aluno a capacidade de... eu costumo utilizar uma metáfora. Os modelos de inteligência artificial são carros de grande potência, uma Ferrari, uma Lamborghini, e o nosso curso vai trazer a possibilidade de você conseguir conduzir essa Ferrari, essa Lamborghini da melhor forma possível. Você pode andar ali em primeira marcha a 20 por hora com uma Lamborghini, só que se você souber conduzi-la, você vai conseguir ir muito além e conseguir tirar todo o proveito disso. Então o curso é exatamente isso. A gente trouxe técnicas que são, como o Roberto mencionou, estudadas no mundo inteiro, aplicáveis à seara jurídica, que você consegue desenvolver um raciocínio, você consegue tirar ideias de como desenvolver alguma tese e, a partir daí, conseguir elaborar um texto jurídico de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, é basicamente isso, é saber dominar as técnicas de engenharia de prompt. É importante falar, engenharia de prompt não tem nada a ver com fazer conta, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal do direito tem pavor de conta. São formas de estruturar uma pergunta, que é o prompt, ou um comando, isso em formato de texto, basicamente, para a inteligência artificial, para ela te trazer o melhor resultado. E com esse curso, vocês vão conseguir ter acesso às melhores técnicas estudadas no mundo inteiro para fazer esse objetivo. É basicamente isso. Muito bem. Doutora Júlia, para uma última rodada, então, de convencimento e informação, a mesma pergunta. Por que é importante Fulcral fazer esse curso? Porque nós temos no direito quem executa e quem recebe, né? Tenho certeza que nessa seara de quem recebe, nós todos não passaremos a receber menos expedientes do que a gente está recebendo, ou seja, possivelmente a progressão vai ser em sentido contrário. Então, nós temos que buscar, né, até mesmo para nossa saúde, né, mental, física e emocional, a gente tem que buscar métodos para dar eficiência ao nosso trabalho. E sem dúvida nenhuma, eu posso dizer, né, com experiência própria, não sou que nem esses dois outros nerds inquietos aqui que gostavam desse tema desde sempre, não, eu era acadêmica, processo criminal, direito administrativo e empresarial. Eu identifiquei a necessidade, fui atrás e posso dizer com quem passou por esse letramento digital,
que de fato impactou muito positivamente no meu trabalho, no meu dia a dia e na capilaridade de execução de tarefas diárias de todas as searas. Então, eu só tenho a apresentar como, particularmente, por ter vivido essa migração, que foi espetacular para a minha vida. Antes de passar a palavra, é um exercício de humildade, né? Tu reconhecer que tu não domina aquela ferramenta, tem que começar do zero. Sim. Parece que a pessoa tem que pensar dessa maneira. Né? Exatamente. Senão vai chegar, a ferramenta e não vai muitas aproveitar como vezes deveria. É uma pessoa que já passou num concurso dificílimo ou que já está na advocacia há algum tempo muito consolidado academicamente, já com seu degree de master, de doutorado, às vezes até mesmo um pós-doutorado, e dizer, opa, o meio daqui a pouco está me faltando. E é isso, correr atrás de como eu vou poder continuar dando, né, atração ao que antes eu já dava com o meu jurídico, agora com uma nova forma. Aí a vem confirmar, né, aquele ditado assim, certezas na vida, a morte e a mudança. Exatamente. Não tem como ser diferente. Muito bem, doutor Roberto, por que fazer o nosso curso? Bom, fazendo um gancho com o que a Júlia falou. Pela primeira vez na história, uma tecnologia, ela agora ameaça o trabalho intelectual, porque a tecnologia sempre substituiu ou ameaçou o trabalho braçal. Verdade. Veio a máquina a vapor, depois veio, enfim, a primeira questão de informática que substituiu certos trabalhos, né? O cara que carimbava, que passava papel, etc. Mas agora é a questão intelectual, porque a própria robótica que vai substituir o trabalho braçal ou vai ameaçar o trabalho braçal, ela ainda é um ramo que deriva do que a gente já vive da IA e é muito mais complexo porque trabalha no mundo físico. Como trabalha cada vez mais imaterial, agora ameaça o trabalho intelectual. Então, isso que a Júlia falou, é preciso ter humildade, porque muitas vezes o sujeito, tenho 30 anos de carreira, eu tenho pós-doutorado, eu dou aula aqui e ali, eu vou agora para sentar e me submeter como eu tivesse 20, 30 anos, né? Aprender algo. E de fato vai ter que aprender. Sim. De fato vai ter que aprender, porque isso em pouco tempo será algo básico dominar esse assunto aqui. E muita gente já está crescendo lá no início da profissão, já aprendendo isso aqui. Então, vai ficar... o sujeito, como eu falei antes, enfim, numa conversa, antigamente o sujeito podia se negar a usar a tecnologia, porque era tudo impresso, por exemplo, né? Eu usava no máximo um editor de texto, etc. E hoje todo o sistema é imaterial, todo o trabalho jurídico é praticamente imaterial. Então é preciso aprender isso aqui. Sugiro que aprenda, porque cada vez mais vai ser algo básico, não vai ser um diferencial. Hoje é um diferencial dominar isso, e quem dominar isso antes vai estar na frente de todo mundo. Daqui a pouco vai aparecer até no concurso. Exatamente. Antes a reciclagem, daqui a pouco, profissional era, né, aprender a usar um computador, a internet, um scanner, né, e aí começou a evoluir. Configuração do Word. Hoje, daqui a pouco, a reciclagem para aqueles profissionais que já estão há tempo, né, trabalhando como nós, é a partir da IA. Muito bem. Doutor Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom falar com vocês. Doutora Júlia, muito obrigado. Satisfação gigantesca pela oportunidade. Doutor Roberto, muito obrigado. Obrigado. Então venha conhecer os inquietos no nosso curso Inteligência Artificial para a Produção de Textos Jurídicos, Inovação, Eficiência e Ética. Saia na frente, venha estudar aqui na FMP, 20 horas, um curso rápido que está à sua disposição no site que aparece aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do FMP Cast.